Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você tá a fim de fazer ou ver como é que eu fiz esse trabalho, esse Gosma, esse Alien, né? Gosma de Ben 10, é só assistir esse vídeo. Então, vamos lá. O tamanho que eu escolhi para a largura foi de 1080, assim como a altura também foi de 1080 por 1080, com a resolução de 72. Logo em seguida, abri a minha imagem no Photoshop. No caso, eu arrastei, né, minha imagem até o Photoshop e botei. Mas você poderia também arquivo, abrir e botar, mas mesma coisa, só de maneiras diferentes. Como você pode ver, meu computador é bem fraquinho. Dá pra ver que é um Windows 7, então me perdoe. Aperto o Ctrl J para copiar essa camada. A primeira coisa que eu vou fazer é o contorno dele. Começo fazendo logo o contorno dessa navezinha do Gosma. E opto por fazer com a Pen Tool. Decidi fazer essa navezinha mesmo que simples por camadas. Primeiro eu vou fazer essa parte inferior, depois o meio e depois a parte de cima. Aquele mesmo processo, aperto o botão esquerdo, vou em selecionar e boto meu ponto de fusão, meu raio de fusão em 0 pixels. Então, apertei Ctrl Z porque eu percebi uma cara que eu fiz que eu acabei indo para máscara, que na verdade é para eu ir em cor sólida, e aí eu escolheria a cor que mais se adequa a essa cor aí, essa cor de fundo, que é esse cinza. Mas depois que eu conserto esse erro que eu fiz, eu vou fazendo. Já vou logo adiantar que eu vou mudar ainda essa cor de fundo, dessa cor sólida que eu tinha botado. Mas tudo bem. É fácil de fazer essa. Esse processo, criar a seleção, cor sólida. Feito por um cinza azulado. E assim manter esse padrão pro resto dessa nave. Desse OVNI.
Depois de fazer o contorno dessa nave, desse OVNI, do Gosma, agora eu vou fazer o contorno do próprio Gosma agora. Novamente usando a pintura, que é o processo que eu mais gosto, por causa que, sei lá, me dá uma liberdade maior de fazer como eu realmente quero. E não vou fazer o contorno do Gosma logo todo de cara, assim. Eu vou fazer primeiro dessa parte aí desse braço até a metade do corpo, porque eu vou ainda querer fazer um sombreamento assim mais aprofundado. E eu acho melhor fazer assim, botar em partes, em processos. Não fazer logo todo de uma vez assim, tudo numa camada só, entendeu? Eu faço em camadas diferentes em algumas partes dos corpos. Faço camadas de parte do corpo dele. Deixar separadinho, entendeu? Essa é a maneira que eu mais gosto de fazer. Mas enfim, você pode fazer da maneira que você quiser. Da maneira que você mais dominar também. Enfim, essa é a maneira que eu gosto de fazer. Essa é a maneira que eu vou fazer nessa edição também. Enfim, depois de fazer o contorno dessa parte do Gosma, eu vou em cor sólida e opto por esse verde. Esse verde, um verde mais. Como fosse um verde croma, mais ou menos. Croma mais desbotado, digamos assim. Agora eu vou fazer essa outra parte do Gosma, que é a cabeça. A cabeça e meio que uma parte do ombro dele que faltou.
ou esse outro braço eu vou fazer em outra camada. Em camada diferente. Vou novamente cor sólida e boto a mesma cor que eu fiz da parte do contorno que eu já tinha feito antes. Não quero deixar em cores diferentes. Eu fazendo esse meio que esse verde escuro em um sombreamento mesmo. Sombreamento que eu ainda vou fazer ainda desse personagem, né? Então vamos lá, novamente, mesmo processo para fazer o contorno do braço, do restante, né? Sem segredo nenhum, esse processo do contorno é bem padronizado, digamos assim. Não tem muito segredo em usar. E sim, esse personagem é bem fácil de fazer, porque ele não tem muito, ele é meio que limpo, digamos assim, entre aspas. Ele é meio circular, então não tem tanto detalhe assim a forma dele. E novamente eu escolho a mesma cor e vou fazer a mesma cor em todos, se deu para perceber. Agora eu vou também fazer também o Omnitrix também.
Novamente cor sólida e boto um cinza metalizado, um cinza bem clarinho. Também faço também o sinal, meio que essa ampulheta que tem no Omnitrix, essa parte verde. Novamente com a pintura. Opto por um verde mais. Um verde com uma chroma key mais escuro do que o resto que eu já tinha feito. Do que esse verde desbotado que tem no Gosma. Pra dar uma destacada mais mesmo. Pronto, já temos o contorno desse Gosma e também desse orbe que fica em cima dele, dessa nave, desse OVNI. Agora eu boto tudo num grupo para não ficar, para diminuir essa minha página, para deixar um pouco mais organizado. A organização é importante, tá? É bom fazer isso porque depois você fica se atrapalhando e ficar procurando cada pedaço onde é que tá. Isso custa tempo, isso vai puxar muito seu tempo. Então eu aconselho a fazer essas coisinhas, essas besteirinhas. Que não é besteira, por acaso, caso você ache que ainda seja. Agora que já tem um contorno, agora a gente vai fazer as texturas e as sombras desse personagem, que é o Gosma, né? E a textura que eu vou escolher para ele é uma textura mais de gel, algo mais gelatinoso. Porque ele é gelatinoso, né? Então imaginei que ele teria essa textura aí que eu escolhi, né? Você precisa ir no Google mesmo, a textura de gel, e você acha. É bem fácil. Crio camada de corte. Eu vou mudar essa camada de normal para superexposição de cores. Que foi o que eu achei melhor, que foi o que eu achei que mais se encaixava com esse personagem. Então, foi essa que eu optei e foi essa que eu botei. Crio uma camada de corte, crio mais uma camada e deixo ali camada de corte para fazer mais ou menos essa parte escura, esse verde mais escuro do Gosma. E assim que eu pensei em botar, porque eu acho que ficaria melhor. Um método que eu achei melhor. Poderia em níveis também, poderia usar. Mas aqui, ó, existem várias opções de como fazer uma determinada coisa. Essa foi a maneira que eu optei, mas se o que você achar melhor, você pode fazer, obviamente. Seja criativo.
Deixa essa camada aí de sombras em sobrepor. Deixa essa camada de sombra embaixo da de textura. Também já dou logo uma diminuída na frequência dessa camada. Deixo em níveis, mas agora realmente para fazer a sombra, não é para fazer só essa parte verde mais escura do Gotham mesmo. Agora eu vou fazer a sombra e eu vou fazer com níveis mesmo. Tipo que a sombra do corpo nessa perna. Pronto. Vou fazendo até que eu achar melhor pra mim, até onde achar que já tá bom. E vou fazendo sombreamento. Faço a sombra desse Omnitrix também. Faço a sombra desses dedos também em cima do... Então, eu boto essa textura que eu achei que combinaria, porém, vou logo adiantando logo, que acabou meio que não tendo o resultado que eu queria, além de ter uma marca d'água, que eu percebi só depois. Mas enfim, essa aí não deu, não gostei muito, não gostei. Então eu aperto para botar toda aquela textura que eu tinha feito antes, nessa parte que eu já tinha feito, em todo o corpo. Até porque também assim daria mais que uma simetria pro personagem. Não ficaria um negócio mais estranho. Então pego, já vou logo desistindo. Eu vi que não vai dar certo e tiro. Aí eu boto aí que realmente eu queria. E vou também dar uma... Eu vou meio que deformar ele pra dar uma... Como é que é o nome? Como é que é a palavra? Fugiu agora a palavra, mas enfim. Acho que já deu pra entender já. Vou modelar conforme o movimento da cabeça dele. Vamos deformar, apertando Ctrl T, né? E em deformar eu consigo fazer essas ondas, meio que deixar, né? Dessa maneira. Criar camada de corte, padrão. Vou deixar também a camada novamente em superexposição de cor. E óbvio, eu tenho que lembrar de salvar, porque às vezes o Photoshop só para de funcionar. E aí se você não salvou, meu patrão, você pode ter um risco de ter perdido tudo que você tinha feito.
ou então uma parte que você já tinha feito, que às vezes ele consegue ainda pegar esse projeto que você não salvou. Porém, não vai ter tudo. Vai ter um processo que você não vai ter, vai ser até um certo ponto. Por isso é bom você ficar salvando. Bota de salvar e vai apertando depois Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Você vai salvando seu projeto e pronto. Sem muita dificuldade, sem muita brincadeirinha. É só isso e bal. Tá perfeito pra você. Enfim. Novamente, faço aquele mesmo processo. Diminuindo um pouquinho a frequência disso aí. Não sei se é essa palavra certa. O preenchimento. Tá falando até agora errado. Preenchimento. Boto essa parte mais escura em sombrear, né? Meio que essa sombra, mais ou menos, não sei muito bem o que é. Deixo em sobrepor. Mesmo processo que eu tinha feito antes. Vou fazer também os olhos. Mas calma, calma. Tudo tem seu momento. O preenchimento também da camada que já tinha feito. Faço aquele processo que já tinha dito antes. Crio uma máscara e vou com a tinta escura no pincel. Eu vou apagando essas partes que eu não quero, esses bolhas muito fortes. E é isso. Eu vou deixando da maneira que eu quiser. Novamente, aqui uma questão de gosto meu, que eu não achei que tava muito bom esses negócios. Mas se você quiser botar mais simples, faça. Mas eu aconselho a você fazer isso. Se você for fazer esse projeto do mesmo jeito que eu tô fazendo, esses passos são importantes. Dá um realismo a mais até. Como se fosse mais um contorno dele mesmo. Não fica esse seco dessas bolhas assim. Enfim, esse processo aí eu vou fazendo. Eu e acerto e let's go. Uso novamente níveis para fazer a sombra dessa cabeça. Porém, eu não gostei muito desse sombreado. Por causa que, tipo, tava tendo uma diferença muito clara dessas duas partes. Então eu vou em carimbo, que é essa ferramenta que eu aí selecionei. E vou meio que fazendo assim, para dar meio que uma mesclada dessas duas camadas.
Perceba que eu meio que tenho uma brecha entre, tem meio que um espaço que eu ainda vou preencher na própria máscara dessa camada da cabeça. Mas por enquanto eu vou usando o carimbo mesmo, diminuindo um pouquinho a frequência para não ficar muito seco. Com fluxo em 4 e a opacidade eu vou alternando. Nice, dá pra ver que já tá dando uma mesclada, já tá ficando até melhor. Tá fazendo até um efeito também de sombra, de sombreamento dele. Isso é muito bom. Foi até bem que sem querer que eu percebi isso, mas é isso, né? Sorte, eu diria. Aí a parte que eu tava falando, tá vendo? Que eu percebi que tava tendo uns espaços meio assim, tá preenchido. Uns espaços vazios. Mas é isso, percebi logo e já fui logo fazendo assim com a pincel em branco na máscara de camada de máscara dessa parte e pronto. Já vou logo e resolvo o meu problema. Mas enfim, níveis que eu falei que eu ia fazer o sombra, eu faço nessa parte aí superior da cabeça, um pouquinho nessa parte aí da cabeça dele, dessa parte mais inferior, de ladinho, né? Pronto. Esse espaço já foi bom pra mim, já achei bom e deixa assim mesmo. Agora o que eu vou fazer? Os olhos do personagem, né? Usando novamente a pintura. Fazer a seleção. Vamos olhar meio que do Venom, meio do Homem-Aranha também, né? É aquele mesmo processo. Sem muito segredo mesmo. Ficou sólida, já escolho logo aí esse verde que eu provavelmente vou mudar. Vou na camada na máscara mesmo dessa camada aí do olho que já tinha feito. Usando a pintura eu vou fazer essa seleção. Só que eu não vou criar uma nova máscara, eu vou só pintar mesmo ela. Eu usei só pra deixar logo estabelecidinho como é que vai ser e pronto. Tá aí, ó, meu olho. Calma que eu não vou deixar assim. Agora eu vou alterar ele também, vou botar as sombras e vou deixar harmonizado com o resto. Calma, é só um processo. Vou botar a sombra por baixo dos olhos, não é nos olhos em si agora. Vou fazer isso mais tarde.
Vou em níveis. Obviamente eu vou botar pra camada de baixo. E vou deixar ele clarinho, que agora eu vou fazer tipo que uma claridade nos olhos dele. Pra dar, sei lá, mais um realismo até que. Um luzinho, mas não muito forte, você vai ver. Fazer um desenho no olho dele. Pra não ficar tão opaco esse verde, essa cor, entendeu? Vou inibir novamente, agora fazer agora a sombra desse olho, agora na parte do olho mesmo. Pronto, fazendo essas pequenas coisinhas, essas pequenas, bem fraquinho mesmo. Tem esses 3 tons de cor, mais ou menos assim, no olho dele. E como eu falei que ia mudar, não falei, eu decidi e acabei mudando mesmo a cor desse olho. Decido por botar um verde mais escuro. E aí tá meio vesguinho, mas até que tá da hora, vai. Tira um pouco da textura desse gel em volta dos olhos dele. Mas nem tanto também. Só um pouquinho mesmo ali e pronto. Só pra não ficar meio que os olhos dele ficar meio que ofuscado, digamos. Agora eu vou fazer agora o resto, né? O que tá faltando, a parte do corpo dele, que é o braço. Vou fazer essa. Vou deformar um pouquinho dele, né? Fazer esse redimensionamento dele. Deixar mais rente ao corpo, mais seguindo o movimento do braço dele. Deixo essa camada aí da textura em super exposição de cor. E vou fazer aqui no mesmo processo que eu fiz antes, que é uma nova camada com tinta, um pincel preto. Eu fazendo essas partezinhas mais escuras, esse verde mais escuro, que é meio que uma sombra também. E também vou fazer também o dedo. Calma que eu tinha percebido que eu não tinha feito o contorno do dedo, ok? Baixa um pouquinho da opacidade do pincel porque achei que tava muito forte.
Dou meio que uma ajeitadinha nesse braço, deixa ele um pouquinho mais grudado ao corpo. Não era pra mudar tanta coisa, mas era só dar só uma melhoradinha mesmo, só pra deixar um pouco mais agradável pra mim, pelo menos, que eu achei que tava precisando. Abaixa um pouquinho. Do preenchimento da textura. Vou em níveis para fazer novamente o sombreamento desse personagem, a sombra dele, né? Aperta em Ctrl E. E aquele mesmo processo. Como eu falei, até que os processos se repetem muitas vezes. Mas é isso. Eu vou fazer essa sombra para destacar mesmo os dedos, porque se você olhar muito rápido você vai nem conseguir ver que ele tem dedos nessa parte. Então eu vou dar uma priorizadinha para dar um foco a mais, deixar bem claro que ele existe, né, o dedo dele. Faço um novo nível, mas agora para não fazer a sombra e sim fazer a iluminação. Deixar mais clarinho. Novamente na intenção de dar um destaque a mais para esses dedos, para eles aparecerem mais. Faço a máscara nessa textura, novamente com aquela mesma intenção de diminuir um pouco dessas bolhas que estão muito fortes, estão muito escuras até. Dá um toque mais de realismo também, que eu acho importante. Uma harmonização até. É tudo isso. Dou uma melhorada naquela sombra que eu tinha feito antes. Deixo ela maior. Novamente na intenção de destacar os dedos, porque ainda estava sentindo que estavam meio apagados, meio ofuscados até. E agora, meu querido, eu quero fazer agora o dedo que tá faltando nesse braço. E eu faço isso na camada de níveis mesmo da, da sombra.
Vou fazendo ali o desenho do dedo. Vou deixando algumas partes mais grossas. Vou aumentando a opacidade, diminuindo também, conforme eu quiser deixar um destacado. Eu também vou acabar fazendo também nessa mesma camada o dedo dele, o sombra dele, na verdade. Eu sei que essa maneira é bem ruim que eu optei para fazer, por ter feito antes de uma maneira diferente, mas eu acabei fazendo logo e já falei já de maneira preguiçosa mesmo, que acabou sendo até mais trabalhosa, fui fazendo desse jeito. Ah, foi, pô, tem um ser humano, eu também erro. Enfim, eu vou fazendo também iluminação logo também, direto esse negócio. E como eu falei, foi uma das minhas piores escolhas, por causa que o meio que ficaria passando, não teria como fazer a camada de corte para esse dedo, porque não é um camada. Mas enfim, vai, até que ficou boazinha. E novamente o que eu percebo é que tem espaços vazios, velho, de novo ainda. Então não teria como deixar isso assim desse jeito que tava. E novamente eu fui lá na minha máscara e fui com o pincel branco e fui fazendo, preenchendo esses espaços vazios. Mas não era uma coisa assim tão preocupante, era até fácil de se ajeitar. Enfim, agora é a parte de eu mexer com o Omnitrix, essa parte aí do peito dele. A textura que eu vou se botar pra essa parte de metal é de metal, né? Então eu vou botando aí, dimensionando, deformando, deixando ele do jeitinho que deve ser, do jeitinho que eu acho melhor. Deformar, deixar essa aqui curvado e pronto, é sucesso. Bem simples, bem fácil. Tá com mais de corte. Dá aquela ajeitadinha. Negocinho besta que provavelmente ninguém vai nem perceber, mas só que como eu me cobro às vezes até demais. E até que é bom se cobrar nessas partes. Eu opto por fazer até a sombrazinha também, assim, ó. Pau, perfeito. Não deixar tão opaco, né? Clico duas vezes na camada para abrir o estilo de camada.
Vou em sombra interna e vou fazer algumas modificações na distância, no desfoque, no tamanho. Muito bem, brilho interno também. Fazer umas modificações bestinhas até. Só pra dar aquele brilhinho, aquela refinadinha. Pra deixar uma sensação melhor. Bota também um pouquinho de brilho externo. Pronto, a parte dessa textura do Gosma já está feito. Depois de fazer a textura do Gosma, agora a gente vai para o cenário de trás. Já logo abro ele, faço o redicionamento dele. Não precisei mudar muita coisa. Escolhi esse túnel meio, sei lá, um túnel qualquer. Vou em curvas e abaixo, vou abaixando para deixar esse um pouco mais escuro, deixar só que com as luzes ainda aparecendo, ainda sendo fortes. Vou no brilho do próprio Gosma, que eu quero que ele seja meio que um brilho meio radioativo. Já pensou? Sei lá, foi o que eu achei bom, foi uma ideia que eu tive e até que gostei. Vou em brilho externo e vou alterando. Não quero que seja assim também tão forte, quero que seja algo mais sutil. Algo mais sutil. Claro, a melhor palavra que define o que eu estava mais pensando. Então fazendo assim, algumas alterações, alguns testes para ver até qual o melhor. Até onde ficar melhor, né? Ok, já achei bom já, esse tipo de camada já. Tá dando um brilhinho atrás dele, um brilhinho que eu achei bem gostosinho, achei bem da hora. Vou em níveis para deixar esse tudo mais escuro, dar uma escurecida assim boa nele. Porque novamente eu quero que o foco seja bem o Gosma, seja ele tá no ambiente escuro e ele tá emanando luz, sei lá, como se ele tivesse vindo. É algo mais até que tipo não assombroso, porque não dá medo, né? Vamos ser sinceros. Mas tipo que ele emergindo da escuridão, de um lugar escuro. Vou também querer dar um tom mais de verde, um pouquinho de verde nesse ambiente. Então vou logo em matriz saturação e faço as alterações aí na matriz, na saturação e um pouquinho na iluminação também. Mas bem coisa leve na luminosidade dele. Ok, achei bom.
Vou também na nave, nessa navezinha que deixa a gravidade dele. Vou também botar uma em estilo de cores, vou no brilho externo. Coisa leve. Pronto, como você pode ver, coisa bem levezinha mesmo, bem sutil. Agora eu vou em cálculos, vou fazer tipo que agora que é a cereja do bolo. Depois que eu já fiz, porque aqui ó, já tá feito já. O Gosman já tá bonito, já tá nos detalhes, tá nos tinks. Porém, ele não tá com uma cara ainda, tipo, uma luminosidade dele até, sombreamento também um pouquinho assim, geral dele. Agora é a cereja do bolo. Eu vou em cálculos. E eu vou no canal e vou botar, eu vou achar o melhor. O que eu achar melhor eu vou botar. Eu vou fazer 2 testes, vai ver que eu vou ainda botar em o canal de uma cor e botar o segundo origem, a primeira de origem eu vou botar no canal cinza e a segunda eu vou botar tipo numa outra cor aí que eu ainda não sei. Eu tô falando isso antes. Mas enfim, o canal que eu vou botar é vermelho. Aí eu vou lá, ó, novo documento, pá. Tá preto e branco, mas calma, que ainda tem um macete. Seleciono a minha imagem, pronto. Boto lá, pô, como é que ficou? Ó, mudou muita coisa, mas assim, esse efeito assim não gostei muito não, dessa opção que eu tomei. Mas calma que ainda vai ter a cereja do bolo ainda, que essa que eu botei ficou perfeito. Isso aí eu já vou logo aditando que eu não vou gostar muito. Dessa que eu optei, né? Não ficou tão da hora assim quanto eu esperaria que ficasse. Então eu pego e vou fazer novamente em cálculos. Então eu tava com problema pra ir nos cálculos porque tava bloqueado. Eu não sabia o porquê, mas eventualmente eu consegui fazer. Provavelmente eu acho que é por causa que a camada que eu tava não tava funcionando. Pensei que era que eu tava funcionando outra coisa, mas não. Era por causa que eu tava na camada errada. Pronto, consegui. Então, agora eu vim novamente em cálculos e vou mudar. Eu vou botar o segundo canal em transparência. Transparente. Seleciono lá, pá, venho aqui, Ctrl C, puf, tá em preto e branco. Vou lá, e ó, já dá pra ver, caramba, velho, olha que diferença, mano. Ficou muito bom. A camada que eu vou escolher vai ser sobrepor mesmo, se não me engano. Me enganei, era luz brilhante. Eu vou fazendo alguns ajustezinhos. Porque, como você pode ver, o Gosman ficou muito bom, porém o cenário não ficou muito escuro. Então eu vou criar uma camada, ou vou criar uma máscara. E eu vou dando aqueles ajustes finais. Mas o Gosman em si dá pra ver que tá muito bom, tá muito bonito. E tá
um verde radioativo e tá um brilhante muito bonito. Enfim, essa parte fica muito da hora. Enfim, vou fazendo essas alterações bestas. Mas, pô, velho, ficou muito perfeito com essa alteraçãozinha. Ajuda e muda muito. Então, uma refinadinha a mais. Mas enfim, eu vou fazendo essas alterações. E pronto, mano. O nosso Cosmo tá feito, velho. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, por favor, cara, por favor mesmo, deixa eu curtir, comenta e compartilha. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado. E é isso. Bye, bye.